Olá amigos, está no ar mais um Nas Ondas do Esporte, aqui Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais um programa aqui com vocês. Lembrando, como eu falei no último programa, agora nós também estamos no Spotify, Nas Ondas do Esporte, no YouTube, @Nas Ondas de Sampa, e siga a gente também no nosso Instagram, @Nas Ondas de Sampa. Quer anunciar com a gente? É muito fácil, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 1704 8982 ou no e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer falar com você e você também fazer esse projeto bacana aqui com a gente, bom? Hoje o programa ele vai ser dividido em 3 blocos. Nós vamos falar um pouquinho sobre resultados da rodada, vamos falar também sobre janela de transferências, um pouquinho da novidade do que está rolando aí no futebol brasileiro e vamos contar aqui com um convidado especial para falar um pouquinho para a gente sobre o momento que o São Paulo está vivendo, uma crise aí vinda da sua parte administrativa. O Denis vai estar aqui com a gente para contar um pouquinho sobre o momento do São Paulo, tá bom? Então, bora lá de resultados. Para falar de resultados, então, os resultados aí dessa semana. Vamos começar pelo Campeonato Paulista, rodada de número 4. Teve na terça-feira um resultado surpreendente. O Novo Horizontino sapecou o Palmeiras por 4-0, sem dó nem piedade. Robson marcando um hat-trick contra o Palmeiras. Então deu um chacoalhão aí na equipe do Abel Ferreira. Noroeste e Capivariano ficaram no 1-1. Outro resultado surpreendente, a Portuguesa venceu o São Paulo dentro do Morumbi por 3-2, um grande jogo aí da Lusa. Mirassol e Bragantino ficaram no 0-0, Ponte Preta e São Bernardo levou a melhor sobre o time de Campinas, 1-0 São Bernardo. Até a gravação desse programa nós ainda não tivemos a finalização da rodada de quinta-feira. A classificação do Campeonato Paulista no momento tem o Bragantino na liderança com 10 pontos, seguido por Novo Horizontino e Palmeiras com 9. São Bernardo e Capivariano vem na sequência com 7, a Portuguesa em sexto com 6. Fecham o G8, Primavera e Corinthians com 4 pontos. Campeonato Carioca também teve rodada nesse meio de semana. Resultados, a gente teve o Bangu vencendo o Maricá fora de casa por 2-1. O Botafogo levou a melhor sobre o Volta Redonda por 1-0. Clássico da rodada, o Flamengo dominou o Vasco e levou a melhor por 1-0, já com seu time titular, trazendo a primeira vitória do atual campeão brasileiro no Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira já tivemos Madureira vencendo o Sampaio Corrêa por 2-1 e até a gravação desse programa ainda não havia sido finalizada a rodada. A classificação do Campeonato Carioca tem no grupo A a liderança do Volta Redonda, seguido pelo Bangu com 6 pontos. Na sequência, Vasco e Fluminense fecham os 4 colocados com 4 e 3 pontos. No grupo B tem a liderança do Botafogo, seguido pelo Madureira, Nova Iguaçu e Boa Vista. O Flamengo, apesar da vitória, ainda não está na zona de qualificação para as quartas de final. Campeonato Gaúcho teve rodada nesse meio de semana, rodada de número 4, o São Luís venceu o Novo Hamburgo por 1-0, clássico dos Inters, o Internacional venceu o Inter de Santa Maria por 2-0, o Grêmio venceu o Guarani de Bagé fora de casa por 2-0 e o Avenida venceu o Ipiranga por 3-0. A classificação do Campeonato Gaúcho tem no grupo A a liderança do Internacional, seguido por Juventude, São José e São Luís, deixando a classificação dos 4 primeiros do grupo A. No grupo B, Grêmio, Caxias, Ipiranga e Novo Hamburgo, neste momento, vão se classificando para as quartas de final. O Campeonato Mineiro também teve rodada nesse meio de semana. O URT venceu o Betim por 2-0 fora de casa, o Norte venceu o Tombense por 1-0, o Atlético venceu o Pouso Alegre num jogo para lá de agitado por 4-3, e o Itabirito venceu o Uberlândia fora de casa por 1-0. Um clássico da rodada, o América Mineiro empatou com o Atlético Mineiro por 1-1, jogo que foi marcado por uma grande confusão entre o técnico Jorge Sampaoli e Alberto Valentim, que saíram no soco no final do jogo.
Classificação do Campeonato Mineiro tem no grupo A a liderança da URT, seguido pelo Democrata. Atlético Mineiro nesse momento fora da zona de classificação. Grupo B, o América Mineiro lidera, seguido pelo Pouso Alegre. E no grupo C, o Cruzeiro, que joga nessa quinta-feira, o jogo ainda não finalizado na gravação desse episódio, está se classificando na primeira colocação. Em segundo vem o Norte. A Copinha também está chegando aí na sua fase final. Tem a sua final no próximo domingo, dia 25. Resultados dos últimos dias. A gente teve aí nas quartas de final durante essa semana, que foram finalizadas na segunda-feira. Mas vamos dar um panorama que o Grêmio eliminou o Ceará por 3-0. Cruzeiro eliminou o Guanabara City por 3-0 também. O Ibrachina surpreendeu e eliminou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2-2. E o São Paulo eliminou o Botafogo por 3-1. Nas semifinais, o Cruzeiro eliminou o Grêmio por 3-2 e nesta quinta-feira, com o jogo ainda não concluído até a gravação desse episódio, São Paulo e Ibrachina decidem quem vai para a final da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem o Cruzeiro na final e aguarda o vencedor de São Paulo e Ibrachina. Saindo do Brasil, vamos lá para a Europa. Esse meio de semana foi marcado pela rodada dos campeonatos europeus. Vamos aos resultados da Liga dos Campeões e da Liga Europa, que já estão chegando na sua fase decisiva. Já está terminando a fase de Liga. Só lembrando que atualmente o formato dessas competições, ele tem uma fase de Liga composto por 8 rodadas, onde os times eles acabam se enfrentando, não é todo mundo enfrenta todo mundo, mas eles têm já um sorteio a partir de potes definidos em 4 potes. Cada time enfrenta 2 times de cada pote. Então enfrenta 2 do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3 e 2 do pote 4. Ao final desses 8 jogos, que também são divididos em meio a meio entre casa e fora, os times classificados entre os 8 primeiros vão direto à fase oitavas de final. Já os classificados entre a 9ª e 24ª posição vão para a fase 16avos. Os demais times já são eliminados. Beleza? Feita essa breve explicação do formato atual de Liga dos Campeões e Liga Europa, bora para os resultados. Rodada 7 da Liga dos Campeões teve resultados surpreendentes. Vamos a eles. O Clube Bruges venceu o Kairat fora de casa por 4-1. Já começamos aqui com o primeiro resultado surpreendente. O Bodo Glimt da Noruega venceu o Manchester City por 3-1. Esse jogo ficou marcado pelo Manchester City ter reposto o valor pago pelo seu torcedor que foi até a Noruega assistir o time pela péssima atuação. O Ajax venceu fora de casa o Villarreal por 2-1. O Tottenham ganhou bem do Borussia Dortmund em casa por 2-0. Sporting de Lisboa ganhou do Paris Saint-Germain por 2-1. O Real Madrid goleou o Mônaco por 6-1. O Olympiacos venceu o Bayer Leverkusen por 2-0. O Arsenal segue a boa fase, 100%, venceu a Inter fora de casa por 3-1. Copenhague e Napoli ficaram 1-1. O Karabakh venceu o Frankfurt, o Eintracht Frankfurt por 3-2. O Galatasaray e Atlético de Madrid ficaram no 1-1. O Barcelona venceu fora de casa o Slavia Praga por 4-2. O Newcastle venceu o PSV por 3-0, boa vitória. E o Liverpool venceu o Olympique de Marseille fora de casa por 3-0. A Juventus levou a melhor sobre o Benfica por 2-0. O Chelsea, numa vitória magra, venceu o Pafos por 1-0. Bayern de Munique 2-0 no Royal Union. E o Atlético de Bilbao, num grande jogo, venceu fora de casa a Atalanta por 3-2. A classificação mostra que neste momento Arsenal, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle e Chelsea estão se classificando diretamente às oitavas de final da competição. Vamos falar um pouquinho também de Liga Europa, vamos aos resultados dessa rodada. Os destaques ficam para a vitória do Lyon fora de casa contra o Young Boys por 1-0. Vitória Pilsen em Porto empataram em 1-1. O Betis foi surpreendido e perdeu para o PAOK por 2-0. O Fenerbahçe perdeu em casa para o Aston Villa por 1-0. O Nice venceu o Eagles por 3-1.
O Celta de Vigo venceu o Lille por 2-1, o Braga venceu o Nottingham Forest por 1-0 e a Roma levou a melhor sobre o Stuttgart 2-0. Os destaques aí dos principais jogos dessa rodada, que tem nas 8 primeiras posições, passando diretamente neste momento para as oitavas de final, o Lyon, o Aston Villa, o Freiburg, o Midtjylland, o Braga, a Roma, o Ferencváros e o Betis. Esses foram os nossos resultados aqui pelo Brasil e Europa. Vamos para o próximo bloco com mais notícias do esporte. Até já já. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Segundo bloco do Nas Ondas do Esporte, vamos comentar aqui um pouquinho sobre janela de transferências, algumas novidades que tivemos aí nos últimos dias. O grande destaque, eu acho, que da janela de transferências aí nessa semana foi para a venda de Ryan. A joia do Vasco, ficou muita dúvida para onde ele iria, muita proposta vinda da Europa, muitas sondagens, falava de Chelsea, alguns falavam de algum clube da Espanha, se falavam de N destinos, mas o caminho foi o Bournemouth, um time que não é do alto escalão da Europa, não é do alto escalão da Inglaterra, mas mostra boas performances aí nos últimos anos, ficando ali na Premier League, na primeira divisão da Inglaterra, por uns anos constantes ali, fazendo parte do campeonato inglês na sua primeira divisão. Então o Ryan chega ao Bournemouth como uma grande estrela e muito provavelmente vai ter espaço para jogar no futebol inglês. Então Ryan e Estevão jogando no futebol inglês, duas grandes promessas do futebol brasileiro. Uma outra novela aí que já teve o seu fim é Savarino, enfim anunciado no Fluminense. Havia dúvida entre Fluminense, Corinthians, até o São Paulo por determinados momentos, mas Savarino muda de clube no Rio de Janeiro, sai do Botafogo e vai ao Fluminense. O Corinthians movimentou bem o mercado nessa semana, depois de acertar o transfer ban, já tinha trazido o zagueiro Gabriel Paulista e agora está por detalhes de anunciar Caio César, atacante do Al Hilal, deve vir por empréstimo ao Corinthians, e trouxe o lateral direito uruguaio Milans, vindo do Peñarol, então para concorrer ali vaga com o Mateuzinho. Bom, outra novidade aí, outra notícia que surgiu bem recentemente essa semana, nessa quinta-feira para ser mais exato, vindo do futebol internacional, o volante Casemiro. Você com certeza conhece ele já de seleção brasileira, conhece ele de Real Madrid, cria do São Paulo, anunciou que vai sair do Manchester United no fim de temporada. Lembrando que Casemiro ele está atuando em altíssimo nível pela idade que ele já tem, pelo futebol ali competitivo que é o futebol inglês. O Casemiro simplesmente ele já jogou em Real Madrid e Manchester United, dois dos maiores clubes da Europa e dois dos maiores clubes do mundo, e nos dois em altíssimo nível. Casemiro então anuncia que sai do Manchester United no fim da temporada e já começa a especulação. Para onde vai Casemiro? Vai voltar para sua casa, o São Paulo? Vai para um outro clube na Europa? Vai para a Arábia? Para onde vai Casemiro? Lembrando que com a ida de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o Casemiro voltou a ser convocado como titular, capitão, e com certeza vai estar na Copa do Mundo ajudando o Brasil, rumo ao Hexa. Por falar em Hexa, o comandante do Hexa, que assim seja, Carlo Ancelotti está prestes a renovar com a seleção brasileira. Surgiram notícias nessa última quinta-feira que Carlo Ancelotti já pode estar negociando com a CBF a extensão do vínculo do seu contrato até o ano de 2030. Então isso já resultaria em Carlo Ancelotti garantido na Copa do Mundo 2026, como nós já sabemos, ele tendo uma Copa América e uma outra Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo de 2030, Portugal, Espanha e Marrocos, também comandada pelo treinador italiano. Será que é uma boa? Será que
nós estamos confiando no treinador italiano cedo demais. Lembrando que Carlo Ancelotti é um dos maiores campeões do mundo. Quando se fala ali de retrospecto em times, ele já teve grandes conquistas em Milan, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Só time fraco, só time pequeno. Carlo Ancelotti ali de uma grande carreira, ainda precisa mostrar que em seleção, e falando da maior seleção do mundo, ele também vai conseguir corresponder, mas tenho certeza que Carlo Ancelotti é um grande nome para poder levar o Brasil rumo onde ele nunca deveria ter saído, que é o topo. Então já fica aqui nossa expectativa para a Copa do Mundo, que é o que nós queremos cobrir bastante nas ondas do esporte nesse ano. Lembrando que a Copa do Mundo acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Uma sede tripla pela primeira vez na história da Copa do Mundo. Tá bom? Breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho aí do São Paulo. Até a próxima. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Nas Ondas do Esporte de volta aqui para o nosso último bloco. E para ter uma notícia aqui, um bloco de notícias, vai ser importante a gente falar do momento do São Paulo. Para isso, trouxe aqui um convidado para lá de especial. Denis vai contar um pouquinho como é que tá esse momento do São Paulo aí, Denis. É contigo. Saudações aos ouvintes, aqui é Denis Lima, uma honra participar do Nas Ondas do Esporte. Agradeço especialmente ao convite do Rafael para falar um pouco sobre os bastidores do São Paulo Futebol Clube e como isso tem afetado o tricolor em todas as esferas, jurídica, administrativa, social e esportiva. Não tem sido fácil para o torcedor são paulino. As notícias não são boas nos noticiários esportivos e agora virou figura frequente até nos editoriais policiais. É Monjaro pra cá, camarote pra lá, Shakira, impeachment. O que está acontecendo afinal com o São Paulo? Como os dias têm sido bem agitados nos bastidores do São Paulo, vou recapitular um pouco para que você possa me acompanhar e ficar por dentro do que está acontecendo até aqui. E claro, ficar por dentro de tudo que surge na mídia sobre essa crise que assola os bastidores do Morumbi. Vamos lá? Tudo começou com uma sequência de exposições sobre a gestão interna e o departamento médico do clube, isso ainda em dezembro de 2025. A crise começou a ganhar corpo com a revelação de um racha no departamento médico. Veio à tona que o medicamento Monjaro, aquela caneta usada para emagrecimento, estava sendo prescrita para atletas do clube. Estranho, né? Mais grave ainda é que havia indícios de que o medicamento tinha origem irregular. Ou seja, importação sem o aval da Anvisa. O São Paulo tentou se defender, alegando que o uso era pontual e supervisionado, mas o caso expôs a desorganização interna, acarretando na saída de diversos membros do Departamento Médico de São Paulo, isso ainda no fim de 2025. A situação só piorou e veio a explodir dias depois, com uma reportagem do GE revelando um esquema de venda ilegal de camarotes no Morumbi. O São Paulo, em parceria com a Live Nations, trouxe diversos shows internacionais para o Morumbi ao longo do ano, incluindo o da colombiana Shakira, o show citado em áudio vazado. O áudio, que foi vazado propositalmente com viés político, revela uma conversa entre Mara Casares, ex-esposa do presidente e diretora do clube, e Douglas Schwartzman, diretor adjunto das categorias de base em Cotia. No áudio, ao discutirem lucros e ingressos com uma outra pessoa envolvida na revenda desses ingressos, Douglas solta a frase que marcaria esse escândalo. Você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou, admitindo que o esquema existe e pode ser ainda muito maior. Imediatamente após o vazamento, os diretores envolvidos pediram licença dos cargos, mas o dano à imagem da gestão já era irreversível. Com o recesso de fim de ano terminando, a pressão política e jurídica se intensificou. O Ministério Público abriu um inquérito para apurar gestão temerária do então presidente Casares, investigando não apenas os camarotes, mas a saúde financeira e administrativa do clube como um todo.
Portanto, o Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu e foi praticamente obrigado a votar o impeachment de Júlio Casares devido à pressão externa. O resultado foi uma derrota avassaladora para o presidente. 188 votos a favor do afastamento contra apenas 45 votos de apoio. Decisão muito comemorada pelos torcedores são paulinos que fizeram um grande protesto em frente ao local de votação nas dependências do Morumbi. Casares, portanto, foi afastado do cargo e o vice, Arry Macis Júnior, assumiu interinamente enquanto se aguardava a Assembleia Geral dos Sócios, o que seria a etapa final e protocolar para afastamento definitivo. O que Júlio Casares não esperava era o rápido avanço das investigações. No dia 21 de janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram uma operação de busca e apreensão nas casas de aliados de Casares, incluindo a Mara e o Douglas, acusados de suposta venda ilegal de ingressos para camarotes do Morumbi. Durante a operação, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro deu uma declaração forte à imprensa, afirmando que o Morumbi havia sido transformado em uma gigantesca máquina de caça-níqueis para beneficiar pessoas físicas em detrimento do clube. O material coletado deve revelar nos próximos meses ainda mais ilegalidades, que já ocorriam há tempos no São Paulo Futebol Clube. Diante das operações policiais e para evitar o desgaste final de ser destituído pelos sócios, o que poderia lhe render um período de inelegibilidade ainda maior, por estratégia política, Júlio Casares apresentou sua carta de renúncia. Portanto, nos dias que se seguiram, vimos muitas mudanças, institucionais principalmente, acontecendo no clube. O superintendente Márcio Carlomagno, braço direito de Casares, deixou o cargo. Dedé, diretor do clube social, também pediu afastamento. E mais mudanças devem acontecer, principalmente daqueles ligados ao ex-presidente Casares. Enquanto isso, o mais importante parece estar à deriva, porque em meio à crise administrativa há um time de futebol, não é mesmo? O São Paulo teve seu planejamento para a temporada prejudicado. Praticamente perdeu oportunidades importantes de contratar jogadores na janela de fim de ano, devido à turbulência política que se instaurou e também devido ao momento de reestruturação de dívidas, que lida ainda com saída de vários jogadores, incluindo nomes como Luiz Gustavo, Dineno, Rigoni, Patrick, Mailton, Rodriguinho, Oscar, entre outros. O técnico Hernan Crespo tem um desafio enorme pela frente. Já começou a temporada com derrotas duras no Campeonato Paulista contra Mirassol e Portuguesa e precisa recuperar o ânimo do time o mais rápido possível, já que o calendário este ano não dará trégua para ninguém. Vale lembrar que temos uma Copa do Mundo no meio do ano. Por isso, o Campeonato Brasileiro já começa no dia 28/1 para o São Paulo, que enfrenta ninguém menos do que o atual campeão, o Flamengo. Embora as expectativas para o início de 2026 sejam as piores possíveis, com o planejamento esportivo ofuscado pelas páginas policiais, a renúncia de Júlio Casares surge como uma dor necessária. O fim dessa gestão, marcada pelos escândalos, oferece ao clube uma chance de estancar a sangria institucional. Agora, o sucesso da temporada depende da capacidade de blindagem do elenco. É vital que uma resposta venha de dentro do campo, para que separe o futebol dessa lama política. Só essa reação imediata poderá afastar qualquer risco de rebaixamento, um destino trágico, mas comum a gigantes brasileiros devorados por crises administrativas, cenário do qual São Paulo já vem flertando recentemente. O que resta é recolocar o São Paulo em um cenário de estabilidade e competitividade, que é o requisito mínimo para preservar a grandeza do tricolor do Morumbi. Um grande abraço ao ouvinte, aqui é Denis Lima e esse foi o meu destaque nas ondas do esporte. Torcida tricolor, não tá fácil pro tricolor do Morumbi, pro tricolor paulista, mas agora com a renovação ali do seu aspecto técnico, da parte física, como o Denis bem colocou, quem sabe agora novos tempos chegam ali pro tricolor paulista. Esse foi mais um Nas Ondas do Esporte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe o seu like, compartilha no Instagram, compartilha via Spotify com os amigos, deixe o seu comentário no nosso YouTube, no nosso Spotify também, sua sugestão, o que você quer ver aqui no Nas Ondas do Esporte. Não tá falando do meu time,
traz essa informação no meu time. Ah, não tá falando de tal competição. A gente vai falar aqui da competição que você quer ouvir. O importante é que o Nas Ondas do Esporte ele seja um programa feito para você, para sua família, para os seus amigos, para a gente acompanhar aqui junto o esporte para que ele serve. Tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado aqui mais esse programa. Segunda-feira a gente está de volta e até a próxima. Valeu! Nas ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo